Oi, gente, tudo bem? Mais uma lição do dia. Quero dividir com vocês algumas coisas que eu tô pensando desde ontem. Eu sempre fico meio pensando qual é o melhor horário para gravar, porque às vezes chega no final do dia e outras coisas acontecem. Inclusive, essa é uma coisa bastante curiosa que está acontecendo, assim, desde que comecei a gravar as lições do dia. Isso aconteceu o ano passado, quando eu escrevi também. Eu fico o dia inteiro me perguntando, né, o que que esse dia quer me ensinar hoje? O que que eu tenho para dividir sobre o que eu tô aprendendo nesse dia hoje? E às vezes eu já tenho coisas para dividir no meio da manhã ou no meio da tarde, aí eu já tô gravando os vídeos porque eu depois fico o resto do dia eu mesmo refletindo sobre as lições que eu dividi com vocês. E eu quero falar um pouquinho sobre as nossas emoções, sobre como a gente julga muitas vezes as nossas emoções como boas ou ruins, sabe? Então é muito curioso, assim, porque se a gente acorda num dia bem, feliz, cheio de energia, ninguém para se perguntar, por que eu acordei tão feliz? Por que eu tô bem? Que estranho. Agora, se a gente fica triste do nada, a gente fica preocupado. Nossa, por que eu tô triste? Como se sentir alegria fosse superior ou melhor que sentir tristeza. Eu tô num processo olhando bastante para polaridades e tal, de novo por conta da escrita do livro. E eu estava pensando sobre isso, eu estava escrevendo ontem num capítulo sobre como não existe nada que é bom ou ruim a priori. Como as coisas elas simplesmente são. A tristeza é, a alegria é tristeza, a alegria é alegria, a tristeza é tristeza. Ela não é boa ou ruim, ela só é o que ela é. E aí, para não ficar cagação de regra, eu queria contar da minha experiência de ontem, que é por isso que estou gravando esse vídeo hoje. Ontem eu tive um dia bem produtivo, fiz muitas coisas importantes, eu consegui dar uma revisada geral em tudo que eu tinha escrito do livro. Foi um dia importante, assim, foi um dia bem prazeroso para mim. E aí, quando chegou no final do dia, eu acabei ficando. Tava muito cansado, porque eu passei o dia inteiro escrevendo, lendo. E aí, eu fiquei jogando videogame, e aí, fiquei vendo série, e aí, fui dando um. Eu sei que chegou no final do dia, eu tava meio angustiado, meio triste. E estava pensando muito sobre o que eu falei ontem, né? Sobre o processo de cura não ser linear. E quando eu fui deitar, eu estava bastante angustiado. Mesmo assim. Tava triste, tava sem conseguir muito dormir, pensando nas coisas que eu tenho para resolver da minha vida, nos meus conflitos emocionais, algumas pendências que estão em abertas, que eu não sei como dar conta delas. Enfim, sendo humano, né? E aí, antes de dormir, pensando sobre isso, eu fiquei me debatendo com isso, né? Com a minha vontade de levantar, então assisti um pouco mais de sério. E eu me dei conta que, na verdade, o que eu queria de verdade era fugir daquela sensação de angústia, daquela tristeza que eu estava sentindo, porque eu não queria sentir aquilo. De alguma forma, eu estava louco para arranjar qualquer coisa que me tirasse daquele processo de entrar em contato com a minha tristeza. Enfim, não dormi muito bem e eu já acordei pensando sobre isso, né? E aí eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um papel e uma caneta. Eu tenho um processo de autocuidado que passa pela escrita. E comecei a escrever sobre isso. Escrever como eu não quero correr para os lugares de conforto quando eu estiver triste. Não de um conforto bom, porque tem confortos que são necessários. Mas esse lugar de fuga, sabe? De me enfiar num videogame, ou me enfiar numa série, ou ficar horas a fio nos aplicativos da vida, no Instagram, descendo, no Facebook. Enfim, eu costumo fazer memoriais e aí eu coloquei lá, estabeleci para mim alguns limites de algumas coisas que são positivas se usadas de um jeito ok, mas podem se tornar fugas se usadas de um jeito ruim. E eu estabeleci para mim alguns limites, quanto que eu vou usar de algumas coisas e tal. E eu escrevi no meu memorial para que sobre tempo, para que eu possa me debruçar sobre as minhas emoções e aceitar elas mesmo quando elas não me parecem tão boas ou tão confortáveis. E aí eu tirei um tempo para olhar um pouquinho para minha angústia e pensar sobre ela e fui me dando conta que tem bastante a ver com a minha ansiedade, sobre como eu coloco alguns prazos que não existem, mas eu crio para mim, então preciso terminar o livro até tal data e preciso fazer, e isso começa a virar um fardo para mim mesmo. Enfim, pude então me assentar sobre a minha ansiedade, olhar para ela, sentei no meu piano um pouco depois que eu escrevi e gastei tempo ali deixando com que essas emoções me atravessassem, que a minha tristeza pudesse ganhar espaço dentro de mim, pudesse ser acolhida, pudesse ser cuidada. Enfim, aí eu tô me sentindo super bem agora e é curioso isso, assim, porque
a minha sensação é de ter dado alguns passos adiante. E isso não aconteceu porque eu fugi da minha tristeza. Na verdade, isso aconteceu depois que eu abracei ela, que eu ouvi o que ela tinha para me dizer, os convites de reflexão que ela tinha para me fazer, e aí tô aqui dividindo isso com vocês. Então, a lição do dia hoje é que não existe emoção boa ou emoção ruim. Tem as nossas emoções. Todas elas têm coisas para nos dizer. O que a gente precisa é parar, sentar, abraçar as nossas emoções, cuidar delas e cortar da nossa vida, ou pelo menos diminuir da nossa vida, aquilo que é anestésico, sabe? Aquilo que faz a gente fugir de olhar para aquilo que está acontecendo dentro da gente. Tem vezes que é importante, né? Descansar. Hoje é domingo, por exemplo, é um dia que eu me comprometi a não... Deixa eu olhar o tempo. Tá bastante tempo ainda. A não sentar no livro, a não escrever nada, porque eu quero descansar. Mas... então eu joguei um pouco de videogame já assisti um episódio de uma série, aliás, que eu morri de rir, chama Fleabag. Vocês precisam assistir se vocês não viram ainda. É um dia que eu vou sair daqui a pouco com amigos, quer dizer, é um dia mais tranquilo. É importante ter esses dias de escape, mas é super importante não escapar quando o que a gente precisa é se olhar, né? Então, eu queria te fazer esse convite também. Quando as emoções baterem na tua porta, para olhar para elas, né? Reserva um tempo para fazer esse exame, esse autoexame, né? Exame, tá certo? Esse autoexame, esse autocuidado, para que você possa se conhecer e se aceitar e aceitar aquilo que vem. E também descobrir o que está te fazendo mal. No meu caso, quando eu fico muitas horas a fio fazendo uma coisa, eu começo a ficar ansioso. Então é importante cuidar para que haja equilíbrio. Tá bom? Então a lição do dia é isso. Não existem emoções boas nem ruins, elas são o que são. A gente precisa abraçar elas. Espero que faça sentido para você. Continue escrevendo aí embaixo. Eu gosto muito de ler, eu tento entender o que vocês estão falando, me ajuda a me inspirar também. E esse pode ser um espaço de troca, né? Onde eu posso aprender com vocês aprenderem comigo. É isso, tá bom? Tô bem feliz de estar fazendo esse processo junto com vocês. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.